psicólogo, eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, com a neurociência do comportamento, com a psicologia positiva. Então, vocês saberem esse lugar de onde eu estou falando. Tá? Por que isso é importante? Né? Quando eu falar com vocês entenderem que o meu pensamento vai ser mais racional e talvez menos filosófico. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria convidar vocês é fazer uma autoavaliação. Se vocês, acho que todo mundo consegue medir o grau de ansiedade que tem. Tá? Vocês podem levantar a mãozinha ou só medir internamente. De 0 a 10. 0 a 5. Levantar a mão só para não ficar uma coisa assim. Você julga. De 0 a 5. Tá? Você julgaria, sendo 5, uma ansiedade que é muito difícil dela passar. E 1, gente, nem sei que ansiedade. 5, mas de vez em quando. Tá? Então faz uma medição interna. Assim, pensa na última semana, ou talvez no último mês, né? O quanto que vocês avaliam que a ansiedade e na intensidade ela está presente em você. 1 é nada, quase nada. 2, às vezes ela vem. 3, ela me incomoda. 4, Deus me livre. 5, quer morrer. Né? Não, quer morrer não. Mas 5 ela incomoda muito. 1, está gerado, pode comer. 4, 3. Está todo mundo dedicado, né? Todo mundo dedicado. Então, o que acontece, assim? A ansiedade, ela virou, socialmente falando, algo ruim pra gente. Né? As pessoas falam sobre ansiedade como se ela fosse, sei lá, um dragão, um bicho que vai te pegar, assim, como se ela trouxesse pra você, né? Pessoa ansiosa, né? Pessoa ansiosa. Imagina a gente viver sem ansiedade. Como que você ia se preparar para alguma coisa que vai acontecer? Você não ia se preparar. A vida ia acontecendo, ia te dando porrada atrás de porrada, você não ia ter nenhum nível de preocupação com nada, ia viver o hoje, como se não houvesse amanhã. É importante a gente viver o presente, mas entendendo que existe uma consequência do futuro, de tudo aquilo que a gente faz no hoje, é super importante, mas também não viver um futuro sem estar no momento presente. Né? Então a ansiedade, ela vai ajudar a gente o tempo todo a nos prepararmos para aquilo que está por vir. Ela não é ruim, ela é uma chuchu para a gente maravilhosa. Quem é o vilão dessa história? É o pensamento, não é a ansiedade. A gente ataca a ansiedade como se ela fosse uma coisa assim, ruim, que vem para a gente, e a gente não tivesse a menor responsabilidade sobre a intensidade dela. Mas a gente é responsável, sim, pela intensidade que a ansiedade aumenta e a intensidade, obviamente, ao contrário, para ela diminuir. Existe uma responsabilidade. Sabe aquela metáfora da lenha na fogueira? Eu gosto muito dessa metáfora. As pessoas falam assim, fulano ficou botando lenha na fogueira, né? Então, quando a gente coloca a lenha na fogueira, o que acontece? Cria-se uma intensidade. Vamos imaginar assim, que o fogo é a nossa emoção. Emoção, naturalmente, vem e vai. Né? Você acorda se sentindo alegre, não. Acorda mal-humorado. Maria acorda mal-humorado. Aí viu uma coisa legal, já está bem. Aí daqui a pouco pegou um trânsito, já está mal de novo. Né? Aí está com raiva. Então, as nossas emoções, elas vão flutuar, elas vão passar pela gente. E está tudo bem. Não significa que a gente é bipolar, elas vão passar pela gente. Assim como a ansiedade também vai passar. Então imaginemos que o fogo, ele é uma emoção. Essa ansiedade está bonitinha ali, ó. Estou aqui quietinha, né? Só preparando você para aquilo que está por vir. Tudo bem? Combinado? A lenha é o pensamento. Imagina que a lenha tem a perna, tá? Que ela vai sozinha pro fogo, tá bom? Aí a lenha faz assim, mas você vai me ajudar mesmo? Aí
Aí tá lá o povo e fala assim, tá tudo controlado, eu tô aqui, tô vendo. Tu não tá vendo. Vai que acontece isso e você não tá vendo. Aí começa o IC, né? Aí a gente é criativo, né? E se fulano não for, e se fulano for falar isso pra mim, e se eu estiver doente, e se aí a criatividade do ser humano vai jogando essa areia na fogueira, aí a ansiedade fala assim, tá me provocando. Eu vou crescer. Eu estou tentando ficar aqui te protegendo dentro de uma realidade, dentro daquilo que a gente está enxergando, que a gente está evidenciando. Mas você está fantasiando, você está imaginando. E o que acontece com o nosso cérebro? Tudo aquilo que a gente cria, para ele está acontecendo. Não é uma mentira. Ele fala, ok. Né? Você acha que tudo vai terminar com você, que você vai ficar sem dinheiro, você vai ficar dentro de serviço só? Qualquer coisa? Tá bom, vou te proteger. Então, os nossos predadores, que os animais têm ansiedade, só que eles estão assim, né? Eles ficam ansiosos, entendendo que não tem uma ameaça, não tem um perigo, o que eles fazem? Relaxadaço. Veio de novo, acabou. Né? Evidenciou, na evidência não tem nada de concreto que seja uma ameaça para mim, relaxei. Só que quando a gente cria pensamentos, né, que são ameaçadores para a gente, para a ansiedade, para o nosso corpo, para o nosso sistema, ele está sempre se preparando porque ele acredita que daqui a pouco algo ruim vai acontecer. Tá? Então, quanto mais lenha na fogueira, quanto mais lenha na fogueira a gente coloca, maior a intensidade da ansiedade. Tá? Aí eu quero contar a vocês, eu pensar uma outra coisa. Sobre a preocupação. Tem um modelo de pensamento, uma preocupação que perpassa pela vida inteira de vocês. Aquela. A minha ficar sem dinheiro. Não é verdade? Eu vim de uma situação muito difícil para meu Deus, entendi, eu vou comer sempre passa na minha cabeça. Não falta nada, graças a Deus. Mas há muito tempo que não falta. Mas como eu vivi uma experiência lá atrás, que meu cérebro acostumou a pensar, a se preocupar com isso, essa preocupação ela é constante. Com o tempo, terapia, trabalho, enfim, ela vem como sopra, eu dou atenção para ela, que são os pensamentos automáticos que a gente fala, né? Ela vem, me pega, né? Porque já passou, ok, e vai embora. Então, pensa um pouquinho aí. O que mais me preocupa na vida? Vou deixar vocês um minutinho. O que mais me preocupa na vida? Eu falei que uma era sério? O que mais, qual é o pensamento mais recorrente na minha cabeça? Só fala de memória, não é possível. O que mais me preocupa? Quando eu estou numa relação, o que mais me preocupa? Quando eu estou num trabalho, o que mais me preocupa? Normalmente a gente leva para esses cenários, mas tem uma base, enfim, aí eu teria que ter mais tempo para isso, né? Mas tem uma base primária ali, que é a base da nossa preocupação, medos da perda, né? Medo da rejeição, medo do abandono, né? O que mais me preocupa? Esse pensamento que preocupa vocês, aí é uma coisa muito doida. Tem um livro muito interessante que é... Esqueci o nome. Como é? Como lidar com as preocupações. É bem legal esse livro. Eu tive aula com esse professor numa pós-graduação que eu fiz, Robert Lee, o nome dele. Depois eu boto lá no Instagram. No Instagram da segunda, gente, que está muito. E ele fala uma coisa que são os 7 motivos, né, que ele coloca, falando deles, do porquê que a gente se preocupa. E vou fechar, tá? A preocupação é uma maneira da gente controlar a nossa ansiedade. Não é liberar a ansiedade, não é diminuir a ansiedade, é manter-se ansioso. Você fala, gente, não faz sentido. Por quê? Eu estou me preocupando, pensando sobre tudo isso, porque eu quero resolver esse problema para me liberar da ansiedade. Certo? Mas se eu falar para você, mas é fantasia que você está pensando, pode parar de pensar. Você vai parar? Não vai.
Por quê? Porque o ato, a ação, perdão, de parar de se preocupar com aquilo, gera ansiedade. Entendeu? Então, sei lá, criar uma cena hipotética aqui, né? Vamos supor, a gente veio aqui e aí eu estou preocupado que vai faltar luz e ele vai faltar e a gente não vai ter música. Estou preocupado, né? Aí o Paulinho falou assim, Tati, tem gerador lá, não precisa se preocupar. E ele tem, eu falei para ele, tá chegando aqui. Só que se eu não conseguir relaxar e confiar e acreditar, eu vou ficar, mas e se faltar luz? O que vai acontecer? Eu não vou relaxar. Porque quando eu me preocupo, eu mantenho a minha mente ocupada daquilo que me gera insegurança. É uma tentativa de eu me preparar para caso aquilo aconteça. Se eu tenho medo de ser rejeitada ou ser abandonada, se eu estou numa relação, ou traído, sei lá, coisa assim, eu fico pensando, se essa pessoa fizer isso, o que eu vou fazer? E se eu pegar uma traição dela? E se ela for embora? Ela não fez nada. Você está dormindo, acordando, tomando banho, no Netflix, não fiz nada. E você está aqui se preparando. Por quê? Porque a ideia que a gente tem é que se a gente se prepara, dói menos na hora que acontecer. Só que qual é o contraponto disso? A gente vive em dor. Tá? Bom, então para fechar, a ansiedade ela não é a nossa inimiga, nem nossos pensamentos, tá? Mas é porque às vezes a gente cria os inimigos na cabeça. Tá? Mas uma forma de vocês controlar a intensidade da ansiedade não é pensar sobre a ansiedade, é observar aquilo que vocês pensam.